Sentido, o UOL também traz uma reportagem, Sakamoto, falando sobre as entidades que já se manifestaram em relação a esse crime. É a coluna do Maurício Sticer. A BI quer saber se crime contra a repórter da Globo tem ligação com o trabalho. Aqui a foto do Gabriel Luiz, trabalha na TV Globo de Brasília há 6 anos. Ele é editor, repórter, também local do Jornal do Almoço, DF1, DF primeira edição. O Sticer escreve que, pela violência envolvida, o crime cometido contra o Gabriel Luiz, repórter da Globo, levou as principais entidades que representam os jornalistas a perguntarem se há algum vínculo entre o ataque e o exercício da profissão de repórter, que tem histórico de reportagens investigativas. O Gabriel, que foi atacado, como eu dizia, perto da casa dele, ontem à noite, por 2 homens, levou cerca de 10 facadas. A carteira e o telefone dele não foram levados. Segundo um boletim médico, o estado de saúde dele é grave, porém estável. Sofreu perfurações em órgãos vitais como pulmão, fígado, pâncreas, veias no pescoço e também no estômago. 3 das principais entidades divulgaram notas em que cobram da polícia um esclarecimento sobre as causas do ataque. Aqui uma delas, abre aspas. Não se sabe ainda se o crime gravado por câmeras de vídeo tem relação com a atividade profissional de Gabriel, mas ele se insere num quadro inaceitável de hostilidade a jornalistas e de crescimento da violência no país, estimulada pelo governo federal. Quem disse isso, fecha aspas, foi a Associação Brasileira de Imprensa. Já a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, observou o seguinte, abre aspas, é importante ressaltar 2 pontos, a violência empregada contra a vítima e o local onde o crime ocorreu, uma região de baixa criminalidade. A ABRAGE repudia a violência cometida contra o jornalista e pede rigor por parte das autoridades do DF na apuração do episódio, com especial atenção à possibilidade de o crime ter ocorrido em decorrência do exercício da profissão. Gabriel Luiz tem histórico de reportagens investigativas, fecha aspas. Por fim, a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, afirmou o seguinte, abre aspas, diante da escalada da violência contra jornalistas no Brasil, é preciso uma averiguação criteriosa da motivação do crime, para que seja esclarecido se está vinculado ao exercício profissional. A FENAGE reitera seu repúdio à violência, em especial a praticada contra profissionais da imprensa, que cumprem um papel importante de levar informações verdadeiras à sociedade, fecha aspas. Outras associações também se manifestaram, como a Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil, também abordou a questão, e o Sticer fala um pouco aqui sobre a violência contra jornalistas. Nessa coluna dele no UOL, há uma semana, no Dia do Jornalista, a ABRAGE lançou esse relatório de monitoramento de ataques à imprensa no Brasil, com dados e análises sobre episódios de violência contra jornalistas, comunicadores, enfim, em 2021. Os dados desse levantamento apontam que no ano passado houve um total de 453 ataques vitimando jornalistas, meios de comunicação ou a imprensa em geral. Em 69% desses casos, a agressão foi provocada por um agente estatal. O presidente Jair Bolsonaro sozinho atacou a imprensa 89 vezes no último ano. Se somado aos ataques de seus ministros de Estado, políticos aliados, assessores e apoiadores, o número chega a 271, ou seja, 60% dos casos totais registrados no ano, foi o que informou o texto realizado aí, essa apuração da ABRAGE. Bom, Sakamoto, é um assunto complexo, como a gente disse, a gente está navegando aqui meio às cegas, porque não sabemos ainda o que teria motivado esse crime, mas são fatos importantes que, de qualquer maneira, merecem o debate é bem-vindo, ainda mais em um ano eleitoral.